Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai entrar no último tópico, o último assunto desse nosso curso de pesquisa operacional, tá? Então nessa aula a gente vai ver sobre o método do caminho crítico. Então é mais um método de otimização em redes, tá bom? E esse método, ele é particularmente importante para quem está se preparando para concurso público, tá? Então é um assunto que cai muito. Pode ter certeza que se tiver a parte de redes, vai ter uma questão de método do caminho crítico. É bem conhecido e é bem importante, tá? E para além do concurso, para quem precisa trabalhar com isso do ponto de vista prático, o método do caminho crítico ele tem diversas aplicações na engenharia, tá? Então a gente vai ver que a principal aplicação é justamente na formulação de cronograma. A gente precisa definir o que é um cronograma. A gente tem que definir quando que vai começar e quando que vai terminar cada uma das atividades de um projeto. Então essa ferramenta do método do caminho crítico, ela é bem importante para quem trabalha com gestão de projetos, planejamento do projeto, com aquela etapa em que você precisa definir quais serão o cronograma das atividades, né? Quais serão as atividades, em que momento cada uma vai ter que ser realizada, qual é o tempo mínimo, né, de duração desse projeto, qual é o prazo, né, de término desse projeto. Então isso aí esse e outros assuntos, mas relacionados a essa ação de programar atividades, isso vem diretamente do método do caminho crítico, tá? Então existem diversas aplicações de redes na engenharia, a gente já viu, né? Uma delas, bastante importante, é a utilização da rede para exibir o fluxo de atividades de um projeto. Como, por exemplo, o projeto de uma construção, um projeto de pesquisa e desenvolvimento, projeto de um novo produto de uma empresa. E aí aqui pode ser um projeto, por exemplo, de um navio, de uma aeronave. Então qualquer projeto que seja, ele tem um conjunto de atividades. Qual é a ideia? Se a gente conhece quais são as atividades, a gente sabe qual é a sequência de atividades. Ou seja, quais atividades precisam ser realizadas para que eu possa começar essa outra atividade daqui. A gente chama isso de relação de precedência. Para eu começar essa atividade B aqui, quais atividades eu já tenho que ter concluído? Porque em projeto, muitas atividades só podem ser iniciadas quando certas atividades precedentes tiverem sido concluídas. Então eu tenho que conhecer quais são as atividades, quais são essas relações de precedência entre as atividades e a duração de cada atividade. Se eu tenho essa informação, eu sou capaz de utilizar esse método do caminho crítico. E a partir dele, conseguir construir o cronograma das atividades, a programação dessas atividades, desde o início até a conclusão do projeto, tá? Então, nesse caso, a teoria das redes pode auxiliar no gerenciamento de projetos. Então, a gente vai, para quem estuda gerenciamento de projetos, é bem comum de se estudar esse método do caminho crítico, tá? Um pouquinho de história. Então, no final dos anos 50, se desenvolveu duas técnicas de pesquisa operacional, que são baseadas em redes. Uma delas é o PERT, tá? Que seria a técnica de revisão e avaliação de programa, e o CPM, que é o método do caminho crítico, tá? Então a gente vai usar, é bem comum essa sigla, é bem conhecida. Sempre que se falar da sigla CPM, a gente está dizendo, né, a gente está se direcionando ao método do caminho crítico. Então é bem comum, ao invés de falar método do caminho crítico, a gente simplesmente falar o método CPM ou o CPM. Tá bom? Então CPM é a sigla para Critical Path Method, que seria método do caminho crítico. Ou algoritmo, tá? É mais comum se falar método do caminho crítico. Mas a gente pode entender esse método como sendo um algoritmo. Uma vez que a gente vai estudar também nessa aula como que a gente poderia criar um programa de computador para executar as etapas desse método do caminho crítico. Tanto o PERT quanto o CPM são duas técnicas que foram desenvolvidas para auxiliar os gestores de projeto. Então é para gerenciar as atividades do gerenciamento de projetos. Então a gente tem duas técnicas. Elas são duas técnicas diferentes, tá? Então a gente tem a técnica PERT, temos a técnica CPM.
e ambas são utilizadas com a mesma finalidade, para o gerenciamento de projetos em relação às atividades que são desempenhadas no projeto. Então, a partir delas, o gestor de projetos, ele pode planejar e coordenar as atividades do projeto, criando a partir disso cronogramas que sejam realistas, ou seja, cronogramas que são de fato aplicáveis à situação real, porque o que é um cronograma? O cronograma é uma previsão. Essa previsão ela precisa ser a mais realista possível, porque senão ela não tem utilidade. Então a programação das atividades ela precisa ser feita de uma forma mais próxima possível da duração dela na realidade. Então essas duas técnicas em conjunto, elas permitem que a gente consiga de fato criar esse cronograma realista, tá? Do projeto. E também a gente pode, a partir delas, monitorar o progresso do projeto durante seu andamento. Então a gente tem também um conjunto de ações que podem ser tomadas durante a realização do projeto. Então, se determinada atividade está atrasada, a gente sabe de que forma a gente vai manobrar recursos para essa atividade no sentido dela voltar a correr dentro do prazo, né? Para que ela volte ao seu tempo correto de acordo com o nosso cronograma. Então, tanto a programação quanto também as ações que a gente pode tomar ao longo, né, durante a execução do projeto, a gente pode utilizar essas duas técnicas para reprogramar, inclusive, esse nosso cronograma. Tá bom? Aí, com o passar dos anos, essas duas técnicas se tornaram uma técnica só. Então, hoje em dia, é muito comum a gente utilizar esse termo, CPM-PERT, como se fosse uma única técnica. Certo? Mas lembre-se que, na verdade, são duas técnicas que se combinaram no mesmo conjunto, tá? Só que hoje, como elas são utilizadas quase sempre juntas, em conjunto, elas são chamadas de CPM-PERT como se fosse uma técnica só. Então ela é bem conhecida, esse assunto é bem importante, tá? Então, de forma geral, CPM e o PERT são métodos matemáticos que se baseiam em rede e auxiliam no planejamento, programação e controle de projetos, relacionado naturalmente à programação dessas atividades de projeto. Podemos definir projeto como um conjunto de atividades, que elas estão interrelacionadas, em que cada atividade consome certo tempo e certos recursos. Então existem atividades que têm uma relação de precedência entre elas. Essa relação é justamente isso. Eu só posso começar determinada atividade quando certas atividades tiverem sido concluídas. Algumas atividades não têm essa relação de precedência, de forma que elas podem ser realizadas em paralelo, ao mesmo tempo. Elas podem ser realizadas ao mesmo tempo, desde que elas não utilizem os mesmos recursos. Se elas utilizarem os mesmos recursos, naturalmente a gente vai precisar... Imagina que a gente só tenha um equipamento e duas atividades utilizem esse mesmo equipamento. A gente vai ter que definir quando que esse equipamento vai estar em uma atividade e quando que esse equipamento vai ser utilizado por outra atividade. Então elas não podem ser executadas ao mesmo tempo se elas compartilham o mesmo recurso. Beleza? Então tem essa questão do recurso também, que a gente tem que levar em consideração na hora que for elaborar o nosso cronograma. Chamar atenção para o seguinte também, em relação ao CPM. No planejamento e controle da produção, que é o PCP, o CPM-PERT é utilizado nos sistemas de produção sob encomenda, principalmente em produtos unitários, ou seja, em projetos de um único produto, em que a duração dele é muito longa, que são os chamados grandes projetos. O que são os grandes projetos? É um projeto de uma aeronave, de um navio, em que a gente vai produzir uma única unidade e o tempo de produção dessa única unidade é muito longo. E aí, nesse caso, é mais comum a gente utilizar como ferramenta de programação da produção o CPM-PERT. E aí o parêntese que eu faço aqui é o seguinte: no meu curso de PCP, então não sei se vocês já viram no meu canal do YouTube o curso de PCP, né, que eu tenho lá, tem uma playlist com umas 40 aulas, né, 20 aulas de conteúdo e 20 aulas de questão. Quando eu falo sobre os sistemas de produção, eu cito no curso que existe o sistema de produção sob encomenda. Lá no curso de PCP, eu cito que para a programação da produção,
a gente utiliza o CPM-PERT nesse caso. É mais comum utilizar essa técnica do CPM-PERT para programação da produção de grandes projetos. Lá eu só cito o CPM-PERT e explico de maneira bem geral, né? Eu falo resumidamente das características dele. E lá eu também digo que a gente só vai aprender com detalhes o CPM-PERT no curso de pesquisa operacional. E nós estamos agora no curso de pesquisa operacional. Então, nesse momento, a gente vai estudar com detalhes essa técnica. Mas lembrando que ela tem diversas aplicações, inclusive em PCP, como eu citei lá na aula de PCP, que seria a programação da produção de grandes projetos, tá? Só que hoje aqui a gente vai ver como que isso é feito na prática, como que o método funciona. Aqui, ó, outro exemplo, a fabricação de caldeiras, fabricação de uma represa, são mais exemplos de grandes projetos. Tá, como é que funciona esse nosso algoritmo? Então o objetivo dele é fornecer meios analíticos para programar as atividades do projeto. Programar as atividades do projeto está aqui no final, é esse último bloco, né? É a programação temporal. Aqui, ó, esse gráfico daqui que a gente criou, ele é comumente chamado de gráfico de Gantt, tá? O que é o gráfico de Gantt? Ele é um gráfico em que, aqui no eixo vertical, nós temos as diferentes atividades. Então, cada uma dessas linhas que estão aparecendo são diferentes atividades. Sei lá, atividade 1, atividade 2, atividade 3, 4, 5, 6. Ou então, atividade A, B, C, D, E, F. Então, são as diferentes atividades do projeto. E aqui na linha horizontal, nós temos o intervalo de tempo em que ela é executada. Então, por exemplo, essas duas atividades aqui na figura, elas iniciam no instante t igual a 0, no instante inicial. Essa atividade daqui também, tá vendo? E aqui a gente especifica o momento em que ela vai ser concluída. Repara que tem atividades que são concluídas depois. Repara que tem atividades que são iniciadas depois do instante 0. Repara que tem atividades que só iniciam depois de algum tempo. Por exemplo, essa atividade daqui. Então esse gráfico de Gantt, que é o objetivo desse nosso algoritmo que a gente vai aplicar, dessa técnica CPM-PERT, ele vai demonstrar para a gente justamente a programação temporal dessas atividades, o cronograma das atividades. Só que para chegar até esse cronograma, a gente parte da onde? Parte da definição das atividades. É lógico que antes de aplicar o método CPM, a gente precisa saber quais são essas atividades, em que ordem elas precisam ser executadas, qual que seria a relação de precedência entre elas, né? E qual é a duração dessas atividades. Então essas são as informações básicas. Quais são as atividades, qual é a duração de cada atividade e qual é a relação de precedência entre elas. Beleza? Tendo essas informações, a gente vai construir a rede. Essa rede vai apresentar justamente essa sequência de atividades. Tendo a rede, a gente vai aplicar finalmente o método CPM-PERT. Aplicando então esse método CPM, né, o método do caminho crítico, a gente consegue calcular informações como quais são as atividades críticas, quais são as atividades não críticas e qual é a duração desse projeto. E a partir dessas informações, a gente constrói também, que é o nosso objetivo, a programação temporal desse projeto, tá? Então a gente tem aqui o cronograma com as atividades. Só que nesse cálculo da rede, a gente vai obter o que é chamado de caminho crítico. O nome do método é método do caminho crítico. O que seria esse caminho crítico? Esse caminho crítico são o conjunto de atividades, a sequência de atividades que tem a maior duração. Se a gente for olhar para essa rede daqui, observa que a gente tem diferentes caminhos, tá vendo? Indo do nó inicial até o nó final. A gente tem esse caminho daqui, temos esse caminho daqui, tá vendo? Tem esse caminho daqui, tem vários caminhos, esse caminho daqui, esse daqui. Então são vários caminhos ligando o nó inicial ao nó final. O caminho que tiver o maior comprimento, ou seja, o que tiver a maior duração, vai ser o caminho crítico. Porque esse caminho com a maior duração vai conter as atividades que são chamadas de atividade crítica. O que significa isso? Esse caminho de maior duração, que contém as atividades críticas. Significa o quê? Significa que qualquer atividade que não faça parte do caminho crítico, ela vai ter uma duração menor. Então qualquer caminho que não seja o caminho crítico
tem uma duração menor do que esse caminho maior. Significa que, na melhor das hipóteses, se eu executar todas essas atividades do caminho crítico na melhor maneira possível, esse tempo, essa duração, esse tamanho do caminho crítico vai ser a duração mínima do meu projeto. O que eu quero dizer? Que o maior caminho da rede, que é o chamado caminho crítico, ele fornece para a gente a duração mínima do projeto. Se a gente executar todas essas atividades do caminho crítico sem atraso, então essa duração vai ser a menor duração possível para esse nosso projeto, que é a duração do projeto, o prazo de conclusão do projeto. Então o prazo mínimo para a conclusão do projeto é igual ao tamanho do caminho crítico, que é o maior caminho dessa rede. Beleza? Essas atividades que fazem parte do caminho crítico são chamadas de atividades críticas porque elas não têm folga. Não ter folga significa que elas não podem atrasar. Se uma atividade crítica atrasa, a conclusão do projeto vai atrasar. Porque se uma atividade crítica que tinha uma duração de 5 dias, agora ela tem uma duração de 6, com certeza esse um dia vai ser adicionado no tamanho total do caminho crítico, não é? E aí, consequentemente, a duração do projeto, que é o tamanho do caminho crítico, vai ter um dia a mais. Então, um atraso numa atividade crítica, com certeza vai gerar um atraso na conclusão do projeto. Certo? Agora, as atividades que não fazem parte do caminho crítico são chamadas de atividades não críticas. E essas atividades não críticas são atividades que têm uma certa folga. Elas têm um certo tempo que, se de repente aquela atividade atrasar de alguma maneira, ainda que ela atrase dentro dessa folga, isso não vai comprometer o prazo de conclusão do projeto. Então, o método do caminho crítico, ele além de fornecer a duração do projeto, ele também vai nos dizer quais são as atividades críticas. Isso é uma informação muito importante, porque as atividades críticas são aquelas que a gente vai ter mais cuidado, que a gente vai focar os nossos recursos, e ele também mostra pra gente quais são as atividades não críticas, e inclusive dizendo qual é a folga que cada uma delas tem. E aí essa folga é justamente o espaço de manobra que a gente tem. Certo? Esse espaço de manobra, caso determinada tarefa crítica ela esteja atrasado, a gente pode alocar recursos de uma tarefa não crítica a essa atividade crítica, uma vez que essa atividade não crítica ela tem uma folga. Então isso dá pra gente justamente o espaço de manobra que a gente precisa, caso ocorra algum atraso durante a execução do projeto. E é justamente essa manobra que está sendo representado por essa seta de retorno aqui, ó. Tá vendo? Muitas vezes a programação temporal, por conta de ocorrências durante a execução do projeto, essa programação temporal precisa ser atualizada. Então o que a gente normalmente faz é atualiza a rede com as novas informações e aí recalcula os caminhos críticos e não críticos e gera uma nova programação temporal atualizada. Beleza? Então isso é um resumo do que está escrito aqui, tá? Então, ó, essa figura mostra as fases do planejamento de um projeto com o método CPM-PERT. A gente tem a definição das atividades, que inclui as suas relações de precedência, que são o quê? Quais atividades devem ser concluídas para que se inicie a próxima atividade, e também as suas durações, que seriam os seus requisitos de tempo. Quanto tempo é necessário para se concluir cada atividade? Com isso, a gente consegue representar essas atividades e as suas relações de precedência através de uma rede. Tá? Tendo a rede, a gente consegue, a partir desse método matemático, no caso o CPM e o PERT, a gente consegue definir as atividades críticas, as atividades não críticas, e também, na sequência, a gente cria a programação temporal do projeto. Ou seja, a programação temporal das atividades do projeto, que é o objetivo, que é o resultado, que é a saída do nosso cálculo da rede. A partir dessa programação temporal, a gente define o cronograma de projeto, por exemplo, utilizando um gráfico de Gantt, que é o que eu expliquei para vocês, que é o gráfico que mostra para cada atividade o início e o fim de cada uma delas, dentro dessa nossa programação. Gráfico de Gantt é muito utilizado em cronograma de projeto, em programação de projeto, planejamento de projeto, programação da produção, sequenciamento da produção, também utiliza gráfico de Gantt.
Então, é um tipo de gráfico bem conhecido, tá? E, naturalmente, ele vem, no caso, dessa programação temporal que a gente obteve com o método CPM. Então, a partir dessa programação temporal, a gente consegue construir um gráfico de Gantt que determina para a gente quando que cada atividade começa e termina. Naturalmente, esse início e esse término dessas atividades, ele tem que estar dentro dos intervalos permitidos desse início e desse término. Pensa comigo, ó. Como assim intervalos permitidos? As atividades críticas, elas não têm folga. Então tem que ser assim, ó. No instante zero, eu começo a primeira atividade crítica e aí eu vou até o final dela. Assim que eu termino ela, eu começo a próxima crítica, porque não tem folga entre elas. Então assim que uma atividade crítica terminar, a próxima tem que começar. E aí eu termino essa atividade crítica, começo a próxima, imediatamente. Entre atividades críticas não tem folga. Agora, as atividades não críticas têm. Elas têm um início que pode ser mais cedo e um término que pode ser mais tarde. Porque a sua duração ela é menor do que o seu tempo total disponível para o seu início e fim. Então imagina, por exemplo, que uma atividade tem duração de 5 dias e a gente viu que ela tem uma folga de 3 dias. Ora, se ela tem uma folga de 3 dias, então ela tem um intervalo aqui de 8 dias, em que a gente pode programar a sua atividade. É lógico que a gente pode programar no máximo até o início dela até o dia 3, porque se ela tem duração de 5 e uma folga de 3, ela tem que ir no máximo até esse dia 8, né? Então ela não pode ultrapassar essa folga. Se a gente começar ela no dia 4, ela vai até o dia 9, aí ela atrasa também a conclusão do projeto. Então, se existe uma folga de 3 dias, a gente pode começar, no máximo, após o dia 3, né? Pode começar, no máximo, após o dia 3. Beleza? Então, isso aí também tem que estar claro. As atividades não críticas, elas têm um intervalo maior. Consequentemente, essa programação temporal dela, a gente pode programar para o dia 0, e aí vai terminar no dia 5. Pode programar para o dia 1, e aí ela vai terminar no dia 6. Pode programar para o dia 2, que ela vai terminar no dia 7. Pode programar para o dia 3 e aí ela vai terminar no dia 8, que é o limite para ela. Se ela tem uma folga de 3 dias, 5 mais 3, 8. O limite dela seria o 8º dia. Então, no nosso gráfico de Gantt, a gente tem essa liberdade de programar o início dela em um instante diferente do instante mais cedo dela. Entendeu? Ela não precisa ser executada exatamente no momento em que ela tá disponível para ser executada. A gente tem essa folga. É lógico que na prática a gente sempre vai querer antecipar o prazo. Então a gente sempre vai iniciar o mais cedo possível. Só que se determinado recurso dessa atividade precisa ser alocado para uma atividade crítica, o atraso, o início mais tarde dela, não vai ter nenhum problema, desde que seja, né, nesse exemplo, até no máximo dia 3. Então, desde que o início ocorra no máximo até o dia 3, não vai ter problema nenhum que a gente não inicie ela no dia mais cedo possível. E isso gera pra gente, essa informação, é o que a gente chama de início. Toda atividade, ela tem o início mais cedo e o início mais tarde possível. E ela tem o término mais cedo e o término mais tarde possível. Essas informações, elas também são obtidas com o método CPM, tá? Com o cálculo do caminho crítico. Certo? E aí, como eu falei, né, a partir dessa programação temporal, o gráfico de Gantt vai definir de fato o cronograma, ou seja, quando de fato a gente vai iniciar ela e quando de fato a gente vai concluir cada uma dessas atividades críticas e não críticas. Então o gráfico de Gantt contém as atividades no eixo vertical e os seus tempos de início e término no eixo horizontal. Importante observar que durante a execução do projeto é comum que as atividades não ocorram conforme o planejado. Algumas atividades podem se adiantar ou, né, muitas vezes, se atrasar. E aí a gente deve, nesse caso, revisar, né, a programação temporal para que ela reflita a realidade. E por isso que tem esse loop de retorno, né, essa seta retornando para cá. Que é justamente para que a gente tenha que recorrer, nesse caso, a uma atualização da rede, cálculo novamente da rede e obtenção de uma nova programação temporal e, consequentemente, um novo gráfico de Gantt. Aí, aqui só para chamar a atenção, né, qual é a diferença fundamental entre o CPM e o PERT? Porque eles são duas técnicas diferentes. Mas qual é a diferença básica entre eles? A diferença básica entre eles é que
No CPM, a gente considera que as durações das atividades, elas são determinísticas. Então, a atividade A dura 6 dias, a atividade B dura 10 dias. Então, repara só, é um valor fixo, 6. A outra, 10, é um valor determinístico. Eu estou dizendo, vai durar exatamente 6 dias, a atividade B vai durar exatamente 10 dias. É assim que a gente vai fazer com o cálculo do caminho crítico, usando o método CPM. Já no método PERT, essas atividades, elas não têm duração determinísticas. Elas têm durações probabilísticas. As durações das atividades elas são uma variável aleatória. Então elas têm uma probabilidade de ocorrer em 5 dias, mas elas têm também uma probabilidade de ocorrer em 3 dias, tem também uma probabilidade de durar 7 dias. Então, associado a cada duração, nós temos uma variável aleatória, que a partir dela a gente sabe qual é a distribuição de probabilidade. Então a gente pode dizer assim, de uma maneira simples, simplificada. A gente pode dizer que a atividade A, por exemplo, na melhor das hipóteses, se tudo der certo, ela vai durar 5 dias. Na média, o mais provável é que ela dure 8 dias. E na pior das hipóteses, numa situação bem pessimista, ela dura 12 dias. A gente pode definir dessa maneira. Tem um tempo ótimo, um tempo mais provável e um tempo ruim, um tempo pessimista. A gente pode fazer dessa maneira. E também podemos utilizar uma distribuição de probabilidades para descrever isso. O que é a distribuição de probabilidades? Ela vai dizer para a gente qual é a probabilidade de durar 5 dias, qual é a probabilidade de durar 6, de durar 7, de durar 8, de durar 9 e assim por diante. Isso é uma distribuição de probabilidades. Lembra lá de teoria das filas, que a gente falou muito sobre isso? A gente tem uma probabilidade associada a cada valor possível de duração. Então essa é a diferença fundamental entre o CPM e o PERT. No CPM, as atividades têm durações fixas, determinísticas, tantos dias. Já no PERT, essa duração segue uma variável aleatória. Então ela tem valores de tempo e probabilidades associados a esses valores. Então existe uma chance associada a cada duração. Não existe apenas uma duração. Existem várias possibilidades de duração e uma probabilidade associada a cada uma delas. Beleza? A rede da figura utilizada para representar um projeto é comumente chamada de rede de projeto, tá? Então essa rede que contém as atividades do projeto, suas durações e suas relações de precedência, é chamada de rede de projeto. A rede de projeto ela é formada por vários nós, é uma rede, né? E também vários arcos, tá? E os nós, observa que os arcos eles são sempre setas. Por que eles são sempre setas? Porque eles são direcionais. Eles sempre vão apontar no sentido da conclusão daquela atividade. Não faz sentido a gente voltar para uma atividade anterior. Nessa nossa programação das atividades, a gente sempre vai no sentido da conclusão da atividade até chegar no último nó que representaria a conclusão do projeto. Então a gente sempre tem um nó inicial, que representa o início do projeto, até um nó final, que representa a conclusão de todas as atividades, que é a conclusão do projeto, tá? Por isso que tem as setas. Para descrever as atividades de projeto e, consequentemente, elaborar a rede de projeto, são necessários 3 tipos de informações. E aí, esse aqui a gente já falou várias vezes, mas só para reforçar. A gente precisa conhecer quais são as atividades. Então, a gente precisa, num primeiro momento, subdividir o nosso projeto nas suas atividades individuais. A gente precisa conhecer a relação de precedência entre as atividades, ou seja, quais são as atividades predecessoras imediatas de cada atividade. Então, para cada uma das atividades, a gente precisa definir quais são as atividades anteriores a ela, que precisam ser concluídas para que ela se inicie. Então, isso é o que a gente chama de relação de precedência. E associada a cada atividade, a gente também precisa ter a sua duração. Então, estimar e informar a duração de cada atividade. Resumindo, para a construção da rede é preciso de 3 informações: a informação sobre as atividades predecessoras e a duração de cada atividade. São as 3 informações fundamentais. Aqui uma observação importante.
No nosso curso, aqui no nosso curso, para representar essa rede de projeto, a gente vai utilizar a abordagem de atividade no arco. O que é atividade no arco? Significa que cada arco vai conter a informação sobre a atividade. Cada seta vai representar uma atividade. Essa é a representação de uma rede com atividade no arco. Cada seta, cada um dos arcos, contém uma atividade. E os nós da rede? Os nós da rede apresentam o início e o fim da atividade. Então, a informação de início e de fim vão estar nos nós. E a atividade em si são os arcos. Então, cada arco é uma atividade e os pares de nó representam o início e o fim da atividade. O que significa? Significa que quando a gente aplicar o método do caminho crítico, cada nó vai ter informação sobre o seu início mais cedo e seu início mais tarde. Lembrando que existem atividades que têm folga, então elas podem começar mais tarde, certo? Então cada nó vai ter a informação, o nó inicial desse arco, né? Esse nó inicial dele vai conter a informação sobre o início mais cedo e o início mais tarde. E o nó final desse arco vai conter informação sobre o término mais cedo e o término mais tarde. Então, nessa abordagem de atividade no arco, a matemática é a mesma. A diferença é como que a rede é apresentada. Os cálculos, o método, funciona da mesma maneira. Só que a forma como a gente vai apresentar isso é diferente. A gente vai apresentar, o arco vai ter a duração da atividade, o nó inicial vai ter o tempo mais cedo e o tempo mais tarde, o nó final vai ter o tempo mais cedo e o tempo mais tarde. Qual que seria uma outra abordagem? Seria a rede de projeto com atividade no nó. Seria a ANN, né? Seria a ANN no caso, seria a atividade no nó. Qual é a diferença? É a forma como isso vai ser apresentado. Se a atividade está no nó, então cada nó contém a atividade. Cada nó, então, vai conter um valor, que é a duração da atividade. E os arcos? Para que servem os arcos? Serve para apresentar para a gente as relações de precedência. Então imagina que tem uma atividade que dependa da conclusão de outras duas atividades. Então vai ter uma seta apontando dessas duas atividades, uma seta de uma atividade e uma seta da outra atividade, justamente representando que, para eu começar essa atividade, eu preciso que essas duas tenham sido concluídas. Então os arcos, que são as setas, elas servem justamente para demonstrar as relações de precedência entre as atividades. E a duração dela vai estar no próprio nó. Inclusive, no nó também vai ter informação sobre o início e o início mais cedo e mais tarde e o término mais cedo e mais tarde. Então, na abordagem atividade no nó, todas as informações ficam no nó. A informação da duração da atividade e a informação do início mais cedo e mais tarde e do término mais cedo e mais tarde. Então, essas 5 informações ficam em cada nó, tá? Eu, particularmente, prefiro a abordagem atividade no arco. Por isso que foi a que eu escolhi e é a que a gente vai abordar nessa aula, tá? Então foi uma escolha pessoal. Eu acho ela mais fácil de se entender e ela é mais simples do ponto de vista de um algoritmo. Então ela dá menos trabalho, por isso que eu prefiro ela. Mas tem gente que prefere a atividade no nó, apesar de dar mais trabalho, ela talvez seja mais intuitiva para algumas pessoas, tá? Só como eu falei, aqui, por eu particularmente, eu achar que essa atividade no arco é mais fácil, vai ser a que a gente vai abordar nessa aula, tá? Então, na atividade no arco, nesse tipo de rede, cada atividade é representada por um arco, é uma seta ligando 2 nós, cada nó é usado para separar uma atividade, um arco de saída do nó, de cada uma das suas atividades predecessoras imediatas. Então, é lógico que cada nó, ligado a cada um desses nós, estão as atividades predecessoras dessa atividade que se inicia. Então existe uma seta de saída desse nó, que é uma atividade. E existem setas de entrada desse nó, que são as atividades predecessoras a ela. Então, no caso, a relação de precedência fica no nó, nesse nó que tem entre essas atividades. Assim, a sequência de arcos mostra as relações de precedência entre as atividades. Temos então que cada atividade do projeto é representada por um arco que vai apontar sempre na direção do desenvolvimento desse projeto, do seu início ao seu fim, do nó inicial ao nó final, e vai então da atividade predecessora para a atividade seguinte, até chegar no final da rede. Com isso, temos os nós da rede
temos que os nós da rede vão estabelecer as relações de precedência entre as atividades desse projeto. Para construir a rede de projeto, e eu estou falando da rede atividade no arco, tá? Que é a que a gente está abordando. Para construir a rede projeto com atividade no arco, a gente precisa seguir 3 regras. Então vamos lá. Como é que então a gente constrói a rede? A gente tem as atividades, a gente conhece as atividades, as durações de cada uma delas e as atividades predecessoras. Com essas informações, como que a gente constrói uma rede? Então, para isso, a gente tem que seguir 3 regras. Primeira regra: cada atividade deve ser representada por somente um arco. Então, na nossa rede, obrigatoriamente, só vai ter um arco representando aquela atividade. Então, a gente não pode ter 2 arcos representando a atividade A ou a atividade B. Não. A atividade A ela tem que ser representada por somente um arco. Beleza? Segunda regra: cada atividade deve ser identificada por 2 nós distintos. Ou seja, cada atividade terá o seu próprio par de nó final e inicial. O que significa? Significa que 2 atividades não podem ter o mesmo par de nó. Senão a gente teria, ó, deixa eu ver se tem o desenho aqui, ó, essa situação aqui. Ó. Isso aqui não pode acontecer. De terem, tá vendo? Tem 2 atividades, A e B. E as 2 têm o mesmo par de nó inicial e final. Isso não pode acontecer por quê? Imagina que esse daqui seja o nó 1 e esse daqui seja o nó 2. E aí eu falo para vocês, eu quero saber qual é o arco 1, 2. Qual é o arco 1, 2? Você não tem como saber, por quê? O arco 1, 2 aqui, nesse caso, pode ser tanto o arco A, que ele é 1, 2, ó, ele está ligando esses 2 nós, quanto o arco B, também é um arco 1, 2. Ou seja, quando você tem 2 arcos que compartilham os mesmos pares de nós, você não tem como se referir a esse arco. Porque a gente se refere ao arco sempre como? Do nó inicial ao nó final. Só que dessa vez eu falo do nó inicial ao nó final, eu não sei qual dos 2 arcos que eu estou querendo. Porque tem 2 arcos que têm o mesmo nó inicial e nó final. Isso não pode acontecer. Então é o que está dizendo na regra 2. Cada atividade deve ser identificada por 2 nós distintos. Ou seja, cada atividade deve ter seu próprio par de nó final e inicial. Tá, mas o que acontece então? Imagina que essa situação daqui possa acontecer na nossa rede. A gente tenha, por exemplo, uma atividade C aqui, ó. Imagina que a gente tem uma atividade C, e essa atividade C, para que ela comece, ela depende do término das atividades A e B. Ou seja, as atividades predecessoras dessa atividade C são as atividades A e B. E aí o que a gente faria? Então eu vou fazer a minha rede dessa maneira. Não pode. Então como que eu devo fazer essa rede? Qual que seria o certo de eu estar interligando essas 2 atividades? De maneira a obedecer essa relação de precedência, ou seja, o nó final continua sendo esse mesmo nó, certo? E o nó inicial continua sendo esse mesmo nó. Como que eu faço para isso acontecer? Então aqui embaixo a gente tem várias opções de representações dessa mesma rede, desse mesmo trecho de rede, só que fazendo com que A e B tenham pares de nós diferentes. Então observa só, esse exemplo daqui. O que a gente está observando? Que nos 2 casos, ó, o nó inicial é o nó 1 e o nó final é o nó 3, tá vendo? Só que o que a gente fez aqui? A gente criou um nó e um arco falsos, fictícios. Esse nó daqui, ele foi criado só para que o A e o B não tivessem o mesmo nó. Então repara o que a gente fez. A gente pegou essa notação daqui, que está assim, né? E quebramos ela. A gente pegou esse nó daqui e quebrou em 2 nós, ó. No nó 2 e no nó 3. Dividimos isso. De maneira que agora, quem é o arco A? O arco A é o arco 1, 2. Quem é o arco B? É o arco 1, 3. Agora a gente identifica cada um deles. Cada um deles tem par de nós diferentes, então a gente consegue identificar eles separadamente. Certo? Ok. Só que esse arco daqui é um arco fictício. Ele é uma atividade fictícia. Essa atividade daqui não existe. Ou seja, ela tem uma duração 0. Ela foi criada só para a gente poder obedecer a regra 2. Então essa atividade daqui ela tem duração 0. Significa o seguinte, ó, que de 1 até 3, eu tenho qual duração, seguindo esse caminho daqui? É a própria duração A. Seria o A mais 0. Então isso daqui é como se eu estivesse ligando o A diretamente do nó 1 ao nó 3. Isso aqui tem duração 0.
Então essa representação daqui, de certa forma, está mostrando isso daqui de cima. A gente tem a atividade B, que vai desse nó a esse, e a gente tem a atividade A, que também vai desse nó a esse, sendo que existe uma atividade aqui com duração 0. Então a duração desse nó até esse nó continua sendo a duração A, exatamente como está apresentado aqui. Ou seja, essa notação segue a relação de precedência correta das atividades, mas sem violar a regra 2, porque tanto a atividade A quanto B têm os seus pares de nós diferentes. E aqui a gente tem outras formas de representar essa mesma notação, tá? A gente poderia ter criado uma atividade fictícia ligando o nó 1 ao nó 2, e aí depois do nó 2 para o nó 3 seria a atividade A, por exemplo, é a mesma coisa. Ó. Duração 0, duração A. Então de 1 até 3 nós temos a duração A. Mesma coisa. Aqui, por exemplo, foi a mesma coisa, só que agora para o nó B, para a atividade B, né? Criamos um nó fictício, uma atividade fictícia, e aí a gente tem aqui a duração de B e aqui a duração de A. E da mesma forma, a gente poderia ter colocado no final, assim como a gente fez aqui, né? No caso aqui foi para A e aqui foi para B, a gente tem que a duração aqui é B mais 0, que é B, e a duração aqui é A. Então essa abordagem precisa ser seguida, porque senão a gente não vai conseguir identificar corretamente qual é cada arco. Então essa situação aqui não pode acontecer. A gente tem que quebrar, se isso for acontecer, a gente vai precisar quebrar esse nó em 2 nós, criando uma atividade fictícia, tá? Então essa explicação está aqui, né? Temos da figura que as atividades A e B estão compartilhando o mesmo par de nó, então viola a regra 2. Para aplicar a regra 2, a gente precisa temos 4 diferentes configurações, são os 4 exemplos que a gente acabou de ver. Podemos utilizar qualquer uma delas para reconstruir essa rede, tá? Para reconstruir esse segmento. Note que em qualquer uma das 4 configurações a gente criou um terceiro nó e também criamos uma atividade fictícia, que a gente vai sempre representar com uma seta com linha tracejada, tá? A atividade fictícia ela não tem duração e ela também não consome recurso. Ela não existe, ela foi criada só para a gente não violar a regra 2. Beleza? Aí aqui tem a explicação do que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E a terceira regra, que é a regra 3, para manter as relações corretas de precedência, é preciso responder as seguintes questões quando cada atividade for adicionada na rede. Então a gente vai criar a rede, vamos supor que a gente colocou lá corretamente, cada atividade tem somente o seu próprio arco, nenhuma atividade compartilha o mesmo par de nó, então a gente tem a nossa rede criada. Com a rede criada, a gente precisa agora verificar se as atividades foram adicionadas corretamente. Então essa é a regra 3, né? A gente precisa observar quais são as atividades que devem preceder imediatamente a atividade atual. Então a gente está lá construindo a rede, a gente vai adicionar o nosso arco que contém a atividade e a gente tem que adicionar ele naturalmente anterior às atividades que sucedem ele. Então ele tem que estar, para cada atividade, a gente tem que colocar anterior a ela, entrando no nó inicial dela, as atividades precedentes a ela. E é lógico que, observando para as atividades precedentes, observando para cada atividade, né, ela tem as suas atividades sucessoras, quais são as atividades que devem vir após essa atividade atual? E quais são as atividades que podem ocorrer concorrentemente à atividade atual, ou seja, em paralelo, ao mesmo tempo. Então a gente tem as atividades que devem acontecer apenas depois, apenas antes e que podem acontecer ao mesmo tempo, tá? A resposta a essa pergunta pode exigir a utilização de atividades fictícias para que a gente garanta corretamente as precedências das atividades. E aí aqui, ó, só por exemplo, para entender essa relação de precedência envolvendo a atividade fictícia, que seria a regra 2 junto com a regra 3. Como que a gente faria isso? Ó? Então vamos lá, por exemplo, considere o seguinte segmento de um projeto. Então o segmento do projeto diz o seguinte, ó. Então imagine que nós tenhamos essas 4 atividades, A, B, C e E, beleza? Sendo que a atividade C deve começar imediatamente após a conclusão de A e B. Então, ó, quais são as atividades
precedentes de C são as atividades A e B. Então a gente só pode iniciar a atividade C se as atividades A e B tiverem sido concluídas. Então certamente vai ter uma seta ligando essas atividades A e B ao nó que inicia a atividade C. Beleza? E tem uma outra condição, ó. A atividade E pode começar após a conclusão da atividade B. Então a gente tem uma outra atividade, que é a atividade E, que só pode iniciar quando tiver sido concluído a atividade B. Beleza? Então repara, ó, que aqui, para esse problema, a gente construiu dois segmentos de rede, tá? Vamos observar primeiro esse segmento A, esse da esquerda. O que a gente está vendo aqui nesse segmento da esquerda? Que para começar a atividade C, a gente precisa ter concluído a atividade A e a atividade B, não é isso? E olha o que a gente está vendo também, para começar a atividade E, a gente precisa ter concluído a atividade B. Então, a princípio, a gente diria, então esse segmento daqui está correto. Por que ele está errado? Ele não está correto. Qual é o erro dele? Observa só, a atividade E, para ela ser iniciada, a gente precisa que apenas a atividade B tenha sido concluída. Aqui não fala nada da atividade A. Para concluir a atividade E, para começar a atividade E, a gente precisa apenas da conclusão da atividade B. Só que da forma como essa rede daqui foi construída, dá a entender o quê? Que para começar a atividade E, a gente tem que ter concluído tanto a A quanto a B. Tá vendo? Todas elas estão entrando nesse mesmo nó, que é o nó inicial do E. Então, se esse nó é o nó inicial da atividade E, da mesma maneira que ele é o nó inicial da atividade C, essa relação de precedência daqui mostra que, para começar a atividade E, a gente precisa concluir a atividade A e B. Esse nó daqui só vai ser ativado quando A e B forem concluídos. Só que isso não está correto, porque o problema diz que a atividade E tem que ser iniciada apenas quando B é concluído. O A não precisa ser concluído. Então a forma como a gente desenhou essa rede daqui, esse segmento da rede, está incorreto. Não está de acordo com o que está escrito aqui. A não ser que a atividade E pode começar com a conclusão de A e B. Aí está certo, isso aqui está certo. Só que não é. Aqui no caso seria com a conclusão apenas de B. Então essa rede não está representando corretamente essa situação 2 aqui. A situação 1 está correta, mas a 2 não está. Tá bom? E aí um exemplo de como isso seria, então, reconstruído corretamente, para que dessa vez a gente tenha tanto a obediência, né, sobre a regra 2, e também a gente coloque corretamente as relações de precedência, que é a regra 3, a gente tem esse exemplo daqui, ó. E aí olha como é que ele foi construído. A gente colocou o arco B, que está ligado a esse nó, tá vendo? Onde esse nó tem a saída apenas do arco E. Então repara, para iniciar a atividade E, a gente precisa ter concluído apenas a atividade B, como está escrito aqui, nessa segunda condição. E olha só, a gente acabou de criar aqui um arco fictício para ligar esses dois nós. Então esse arco daqui mostra, essa atividade D é fictícia, tem duração 0. Então é como se a gente tivesse apenas a duração B. Tá vendo? Daqui até aqui, a duração é B. Então eu tenho uma atividade com duração B entrando nesse nó, temos uma atividade com duração A entrando no mesmo nó. Então isso mostra pra gente que só pode começar a atividade C quando a atividade A e a atividade B tiverem sido concluídas. Então, como eu falei, não necessariamente o B precisa estar ligado diretamente aqui. A gente criou uma atividade fictícia para se ligar indiretamente esse nó B até esse arco B até esse nó. Beleza? Lembrando que essa atividade tem duração 0. Se a gente fosse ligar o B diretamente aqui, a gente teria que ter um B ligando aqui e um B ligando aqui. O que não pode, porque a regra 1 diz que a gente não pode ter dois arcos. A gente só pode ter um arco para cada atividade. Então a única maneira de representar essa situação, obedecendo todas as 3 regras, é justamente criando um arco fictício. Tá certo? De maneira a gente ter corretamente as relações de precedência. Beleza? Então essa explicação está aqui, tá?
Então a representação A está incorreta, a B está correta, a gente incluiu uma atividade fictícia D para garantir a relação de precedência. A atividade C depende agora das atividades A e B, e a atividade E depende apenas da atividade B. Para entender essas regras e as representações das atividades, vamos considerar o seguinte exemplo. Então, nesse exemplo agora, a gente vai ver como que se constrói uma rede. Então, a gente vai fazer aquela primeira etapa, né? A gente tem as atividades e a gente vai construir a rede de projeto a partir das atividades. Então, vamos, num primeiro momento, aprender a fazer isso, para depois, num segundo momento, dado que a gente conhece a rede, vamos aplicar o método do caminho crítico, tá? Então, no caso do exemplo, desse exemplo daqui, a gente tem um autor que tem um contrato com uma editora para publicar seu livro, e aqui são as atividades associadas com a produção desse livro. Então, a gente tem aqui, ó, diversas atividades, de A até J, tá vendo? Cada atividade, ó, é revisão do manuscrito pela editora, preparação de páginas de amostra. Então tem aqui a descrição de cada atividade. Mas no caso a gente vai se focar apenas nas letras, tá? A, B, C, D, E, F, G, H e J representam cada uma dessas atividades. O que nós temos nessa tabela também? As atividades predecessoras, são as atividades anteriores. Então repara que para começar a atividade E, a gente precisa ter concluído as atividades A e B. Já as atividades A, B, C e D, elas não têm atividades predecessoras. Elas podem iniciar quando elas quiserem. Elas não precisam depender da conclusão de alguma atividade anterior a elas. A atividade F depende da conclusão da atividade E. A atividade G depende da conclusão da atividade F. A atividade H depende da conclusão da atividade D. Então, tudo isso daqui, essas informações, vão servir para que a gente consiga construir corretamente na rede as relações de precedência. E temos aqui também, naturalmente, a outra informação importante, que é a duração de cada atividade. Nesse caso, é a duração em semanas. Então, a gente tem aqui as durações, são determinísticas, justamente porque a gente vai aplicar o método CPM, a gente visa aqui aplicar o método CPM, então essas durações elas têm valores fixos, não são valores aleatórios, né, que seguem uma distribuição de probabilidades. Os valores aqui são determinísticos. Então, para cada atividade, nós temos a sua duração em semanas. Beleza? E aí aqui ó, tem o exemplo de como seria então a construção da rede para esse projeto. O que a gente fez? Ó? O nó inicial é o nó 1. Quais são as atividades que não têm nenhuma atividade predecessora? É a cadê? A, B, C e D. Tá vendo? Todas essas atividades. Repara que todas elas estão ligadas ao mesmo nó, porque todas elas podem iniciar ao mesmo tempo. Então a gente tem a atividade A, B, C, que está aqui embaixo, e D. Então cada uma dessas atividades foi iniciada no nó 1, cada uma delas tem um nó final diferente. Beleza? E aí o que a gente observa? Ó, a atividade E, para ela iniciar, ela precisa que tanto a atividade A quanto a B tenham sido concluídas. Está aqui, ó. A atividade A, repara que a gente não ligou diretamente, porque senão violaria a regra 2, criamos aquela atividade fictícia. Inclusive, criamos esse nó fictício também, para elas não compartilharem os mesmos pares de nós. Então, ó, a atividade A e a atividade B antecedem, são precedentes à atividade E. Da mesma maneira, ó, a atividade D é precedente da atividade H. Está aqui, ó, a D, a atividade precedente de H. A F é precedente da atividade G. E a E é precedente da atividade F. Então tá aqui, ó. E, precedente da F, que é precedente da G. Então tá aqui, ó. A atividade I só pode começar quando a H e a G tiverem sido concluídas. Tá aqui, ó. Atividade I, H e G, ó. G e H. E a atividade J? A atividade J só pode ser iniciada se a atividade C e I tiverem sido concluídas. Tá aqui. Repara também que em cada arco, além da definição da atividade, a gente colocou também as durações de cada uma delas, as durações em semanas. E temos aqui a construção da rede. Então, se algum problema pedir para vocês construírem a rede desse projeto, esse é o exemplo da rede de projeto, lembrando que é a rede com atividade no arco. Se fosse com atividade no nó, cada uma desses A3, B2, D3, C4
seria cada nó. Então, cada nó seria uma atividade. E as setas ligariam esse nó às suas atividades sucessoras, às atividades seguintes. Beleza? Só isso que mudaria. Tá? Aqui no caso, como é atividade no arco, a rede fica dessa forma. Beleza? Então aqui está a explicação, né, que a gente acabou de ver sobre essas relações de precedência, as atividades no arco e tal, a inclusão aqui de uma atividade fictícia. Tudo isso que a gente já viu, né? A etapa seguinte, então, a obtenção da rede, é o cálculo da rede, que é o cálculo do caminho crítico, ou seja, a aplicação do CPM. E com o resultado do CPM, a gente constrói a programação temporal das atividades. Para atingir esse objetivo, a gente deve executar os cálculos de forma a produzir as seguintes informações. Então, com o método do caminho crítico, que tipo de informação que a gente quer obter? Primeira informação, que é geralmente a informação que mais se pergunta em prova de concurso público. Qual é a duração do projeto? Qual é a duração mínima, duração total, prazo de conclusão desse projeto? Ou seja, né, qual é o tempo mínimo para a conclusão do projeto? Essa aqui é a mais perguntada, que eu já falei com vocês. É o caminho mais longo. O caminho mais longo, que é o caminho crítico, é o caminho, essa duração, a soma desse caminho mais longo, é a que representa o caminho crítico, que é a duração do projeto, ou o tempo mínimo para a conclusão do projeto. Vamos olhar aqui para a rede? Será que a gente consegue encontrar esse caminho mais longo? Vamos ver. Ó. Esse caminho daqui seria 3 mais 2, 5, 7, 9, 11, 15. Será que tem outro caminho maior? Aqui não, aqui vai dar 14, né? Aqui vai dar 4, 6, 10. E aqui vai dar 8. Repara, ó, quantos caminhos tem? São 4. Ah, isso é uma observação importante. Questão de concurso. Qual é a duração mínima desse projeto aqui? O que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar o método do caminho crítico? Não. Vocês vão olhar todos os caminhos possíveis. Quais são os caminhos possíveis aqui? Tem esse caminho daqui, ligando o nó 1 ao nó 9. Tem esse caminho daqui, tem esse caminho daqui, tem esse caminho daqui e esse daqui. Só tem 4 caminhos. Qual é a duração desse projeto? É só encontrar o caminho crítico, que é o caminho mais longo. A gente está vendo que o caminho mais longo é esse caminho de cima, né? É 3, 5, 7, 9, 11, 15. Então repara que o caminho mais longo é esse caminho de cima, que é o caminho crítico. A duração dele é de 15 semanas. Então qual é a duração mínima desse projeto? 15 semanas. Então, na melhor das hipóteses, se a gente não atrasar nenhuma das atividades críticas, esse projeto vai durar 15 semanas. Quais são as atividades críticas? Atividade A, E, F, G, I e J. São as atividades que fazem parte do caminho crítico. Essas atividades são as atividades que não têm folga. O que significa? Na programação temporal, assim que terminar a atividade A, a gente inicia a atividade E. Assim que terminar E, inicia F. Assim que termina F, inicia G. Assim que termina G, inicia I. Assim que termina I, inicia J. Se isso for feito dessa forma, sem atrasos, esse projeto vai ter a sua duração mínima de 15 semanas. Beleza? Se qualquer uma dessas atividades críticas atrasar, a gente vai atrasar essa conclusão do projeto. Se alguma delas atrasar em uma semana, ao invés de concluir em 15, a gente vai concluir em 16 semanas, tá? E as outras atividades, B, D, H e C, são atividades não críticas. São atividades que têm folga. No caso, a atividade B tem uma folga de 1 semana, e aí com o método do caminho crítico a gente obtém essas folgas de maneira mais fácil, tá? Só que aqui, nesse ponto, e isso é bem importante para quem está estudando para concurso, se a questão pede a duração mínima, é só olhar para todos os caminhos, ver a duração de cada caminho e pega o caminho de maior duração, tá? Essa vai ser a duração mínima do projeto. Beleza? E também com o método CPM, né, como eu até citei agora, além desse tempo mínimo, a gente consegue também definir quais são as atividades críticas e as atividades não críticas. Uma atividade crítica é aquela que não tem folga nos seus tempos de início e conclusão. Ou seja, um atraso na atividade crítica provoca um atraso na conclusão do projeto. Já a atividade não crítica tem folga na programação, de modo que o tempo de início dessa atividade pode ser adiado ou adiantado.
Então ele pode ser adiantado ou atrasado em relação, em limites que não afetem a conclusão do projeto. Então, desde que esteja dentro da sua folga, o seu adiantamento ou seu atraso não vai afetar a conclusão do projeto. Beleza? Para realizar os cálculos, e agora a gente vai entrar finalmente no algoritmo. Tá, mas ok, a gente dá para fazer isso de cabeça, né? Essa definição das atividades críticas e não críticas, da duração mínima do projeto, isso a gente pode fazer manualmente. Tá, mas como que um computador faria isso pra gente? A ideia de se criar um algoritmo é conseguir fazer com que o computador faça esse cálculo pra gente. Então, de que forma isso poderia ser feito? Que é isso que a gente vai entrar agora. Como que funciona o algoritmo desse nosso método do caminho crítico, do CPM? Então a gente vai definir primeiro um evento como um ponto no tempo em que as atividades são concluídas e outras são iniciadas. Cada evento, no caso da nossa rede, é um nó da rede. Então o nó é o quê? É um ponto onde as atividades que entram são concluídas e as atividades que saem são iniciadas. Significa que o tempo de conclusão de uma atividade coincide com o tempo de início da outra atividade. O tempo de conclusão mais cedo dessa atividade que entra no nó coincide com o tempo de início mais cedo da atividade que sai do nó, dessa rede. Então, esse evento, na verdade, vai estar representado no nó. Para cada nó, a gente vai ter duas informações, que eu até falei com vocês. A gente tem a informação do tempo mais cedo da ocorrência desse evento. Então, esse quadrado, o quadrado, ele representa o tempo mais cedo de ocorrência do evento. Se esse quadrado for o nó inicial do arco, esse quadrado vai representar o tempo de início mais cedo dessa atividade. Se esse quadrado estiver no nó final desse arco, então ele vai representar o tempo de término mais cedo dessa atividade. Então o quadrado sempre representa ou o início ou o término mais cedo, dependendo se ele está no nó inicial ou no nó final desse arco, tá? Então isso vai ser o quadrado. E o triângulo é a mesma coisa, só que para o tempo mais tarde. Então ele vai ser, dependendo de onde ele estiver, se ele estiver no nó inicial do arco, ele vai representar o início mais tarde. Se ele estiver no nó final do arco, ele vai representar o término mais tarde desse evento, tá? E para cada arco nós temos a duração DJ. Então DJ representa a duração. Nesse caso daqui, por exemplo, dessa rede, a gente tem que D12, tá vendo? O IJ o I é o nó inicial, o J é o nó final. O D12 é igual a 3. O D13 é igual a 2. O D15 é igual a 3. D34 é igual a 2. Então é a duração daquele arco, o D e J, onde I é o nó inicial, J é o nó final do arco. Então, tendo essas notações definidas, a gente agora vai começar a entender o algoritmo desse método do caminho crítico. Aqui outra observação, né, que o tempo mais cedo e o tempo mais tarde de ocorrência desses eventos são especificados em relação às datas de início e às datas de término do projeto inteiro. Então a gente vai ter isso para cada atividade do projeto. Bem, um caminho, a gente já viu o que é um caminho, né? Um caminho consiste em uma ou mais rotas, seguindo os arcos desde o nó inicial até o nó final da rede. O comprimento desse caminho é a soma desses arcos, né, das durações das atividades desses caminhos, desse caminho. Então, como a gente viu, a duração de 15 semanas no maior caminho da rede que a gente trabalhou anteriormente. A duração do projeto é sempre igual ao comprimento mais longo, que é o caminho crítico. Ou seja, o caminho crítico consiste nas atividades que somadas resultam na maior duração. Nas atividades do caminho que somado resultam na maior duração. Importante observar que se houver mais de um caminho mais longo, todos eles serão caminhos críticos. Essa é uma observação importante. E se tivesse um outro caminho que também com duração de 15 semanas? Esse outro caminho também seria crítico. Essas atividades desse caminho também seriam atividades críticas. Também seriam atividades sem folga. Beleza? Então a gente pode ter mais de um caminho crítico. Mais de um caminho mais longo. E todos eles serão caminhos críticos.
Na rede anterior, como a gente já observou, o caminho mais longo é de 15 semanas, contendo essas atividades daqui, que são as atividades críticas, e as demais atividades são atividades não críticas, pois possuem folga. As atividades críticas não têm folga. Além disso, temos que o tempo mínimo para a conclusão dele foi de 15 semanas. A atividade é crítica, pois qualquer atraso que ocorrer nela vai impactar no atraso do projeto. Se, por exemplo, a atividade E for concluída em 3 semanas ao invés de 2, ou seja, com 1 semana de atraso, por ser uma atividade crítica, isso vai provocar um atraso de 1 semana na conclusão do projeto. Vai passar a ser de 16 semanas no lugar de 15. Bem, como é que funciona o algoritmo do caminho crítico? Esse algoritmo ele tem 2 passos. Primeiro é o passo no sentido do nó inicial ao nó final, é chamado de forward pass, que seria caminhar para frente, que é do nó inicial ao nó final. E depois, quando a gente chegar no nó final, a gente vai do nó final para o nó inicial, backward pass, que seria caminhar para trás. Beleza? O que a gente faz no forward pass, no caminhar para frente? Nesse forward pass, a gente vai determinar os quadrados, que são os tempos mais cedo de ocorrência de cada nó. Tá? Então, isso que a gente vai obter no forward pass. Já no backward pass, a gente vai obter os triângulos, que são os tempos de ocorrência mais tarde, associados a cada nó. Tá? Então, como eu falei, a gente vai começar do nó 1 e vamos até o nó final. Aqui a gente está chamando de nó N. A gente vai do primeiro nó até o último nó. Então, etapa inicial. Como é que funciona esse algoritmo? Então, primeira etapa inicial. A gente vai inicializar nosso algoritmo. A gente vai fazer quadrado 1 igual a 0. Quadrado 1 é um quadrado que vai estar no nó 1, que é o nó inicial. Esse nó inicial vai receber quadrado 1 igual a 0. O que significa? Significa que o projetista pode iniciar essa atividade ligada a esse nó inicial no instante 0. Naquele nosso exemplo, o nó inicial é o nó 1. A gente pode começar qualquer uma daquelas atividades, A, B, C e D, né, que estão ligadas a ele, no instante 0. Esse é o início mais cedo delas. A atividade A, que é crítica, tem que começar no instante 0. As outras atividades que não são críticas podem começar mais tarde também. Só que o início mais cedo delas é 0. Ela pode começar no instante 0. E elas vão, naturalmente, elas têm também uma possibilidade de começarem mais tarde. Só que o início mais tarde a gente calcula no backward pass, tá? No forward pass a gente calcula o início mais cedo, tempo mais cedo de ocorrência. Então, ok, colocamos quadrado 1 igual a 0, e aí como que seria a etapa geral J? E aí essa etapa daqui vale para qualquer nó, tá? Então a gente teve o nó inicial, e o nó 2, nó 3, nó 4, nó 5. Para cada um dos nós, o que a gente vai fazer? Que seria essa etapa geral. A gente vai ver todos os nós, todos os nós, né? Que conseguem chegar a esse nó que a gente está olhando. Então a gente está olhando um nó, a gente tem os arcos de entrada desse nó, certo? Que são os arcos que vêm de outros nós. A gente vai ver todos esses arcos que podem chegar a esse nó que a gente está. Beleza? Olhando para todos esses arcos, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o quadrado de cada um desses arcos, lembrando que o quadrado está representando a duração, o início mais cedo daquele nó. Então, ó, vamos lá. A gente tem o nó que a gente está olhando e a gente tem os nós que estão ligados a ele. Cada um dos nós que está ligado a ele já tem um quadrado, que representa o início mais cedo daquele nó. Se a gente pegar o início mais cedo desse nó de cima e somar com a duração dele, dessa atividade, imagina que o início mais cedo dele seja dia 3 e a atividade dele tenha 4 dias, 3 mais 4, o início mais cedo associado a esse nó é 7. Beleza? Olha para o outro nó, faz a mesma coisa. Pega o valor que está associado ao quadrado desse nó e soma com o valor do arco. Vai dar um outro valor. Faz a mesma coisa para todos os nós que estão ligados a esse nó que a gente está olhando. Para todos esses valores, soma o valor que está no quadrado com o tamanho do arco. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher, dentre todos esses valores, a gente vai escolher o maior. Por que o maior? Veja bem, imagina que a gente tem vários arcos ligados a esse nó. Vamos dizer que esse nó de cima, ele seja dia 3, tem a duração 4. Significa que, olhando para ele,
o início mais cedo desse nó seria o dia 7. Vamos dizer que fazendo a mesma coisa com esse nó daqui, deu o dia 8, e fazendo a mesma coisa com esse nó daqui, deu o dia 10. Olha, esse daqui é 7, 8 e 10. Ora, qual deles é o maior? É o 10. Significa que o início mais cedo desse nó, quando que é o início mais cedo dele? Ele só pode iniciar quando todas as atividades tiverem sido concluídas. Qual é a atividade que vai demorar mais para ser concluída? É essa daqui que termina no dia 10. Ou seja, esse nó só vai poder iniciar no dia 10. Significa que o quadrado desse nó vai receber o valor de 10. Certo? Que representa o início mais cedo desse nó. Então é isso que significa o algoritmo. A gente vai olhar para todos os arcos ligando a esse nó, vai olhar para o quadrado de cada nó, vai somar o valor do quadrado com o valor do arco e vai escolher aquele que tiver o maior valor. Quando a gente chegar no último nó, a gente termina o forward pass e aí a gente vai iniciar o backward pass, tá? Então nesse momento a gente vai ter o quadrado para cada nó, o início mais cedo de cada evento, né, de cada nó. Lembrando que ele é o início para o nó, né, pro nó inicial ele é o início, mas para o nó final ele é o término mais cedo, tá? Seguindo. Após a conclusão, a gente vai para o backward pass, e aí aqui os cálculos começam do nó n e continuam até o nó 1. Então a diferença do forward pass para o backward pass é que dessa vez a gente vai do nó n até o nó 1. A gente vai do final para o início. Então a gente começa, ó, lembrando que o backward pass são os triângulos. Seriam os inícios mais tarde, né? São os eventos mais tarde. Então primeiro a gente começa fazendo o triângulo do último nó receber o valor do quadrado do último nó. Naturalmente, a gente quer concluir no menor tempo possível, então o valor do tempo mais cedo de término e do tempo mais tarde de término tem que ser igual. Então essa que é a lógica. No nosso exemplo lá, era 15 semanas. Então tanto o quadrado do último nó quanto o triângulo do último nó vão receber o valor 15. Porque a gente quer concluir esse projeto em 15 semanas. Beleza? E aí o que a gente vai fazer agora é o caminho inverso. O que a gente vai olhar é o seguinte: no lugar de observar quais são os arcos de entrada, agora a gente vai olhar para os arcos de saída. Então a gente tem lá, a gente já marcou o primeiro triângulo, lá do último nó. Vamos para o nó anterior. Para cada nó anterior, a gente vai caminhando para trás, né? Para cada nó anterior, a gente vai olhar quais são os arcos que ele pode alcançar. Então imagina que a gente tenha, por exemplo, esse nó que a gente está olhando e ele possa alcançar outros 3 nós. É lógico que a gente precisa concluir esse nó. Se esse valor que está nele é o tempo mais tarde, a gente pode concluir no máximo até esse tempo, certo? A gente tem que concluir no máximo até esse tempo. Para que a gente conclua no máximo até esse tempo, a gente precisa observar para o valor mínimo de cada um deles. Porque se a gente pegar o maior valor de cada um deles, começar mais tarde, vai ultrapassar o valor máximo de cada um dos nós. Tá, vamos lá, vamos para entender. Vamos imaginar que a gente tenha 2 nós, para facilitar. São 2 nós. O término desse nó daqui é o dia 10 e o término desse nó é o dia 11. Vamos dizer que a duração dos dois seja de 5 dias, certo? Então, o que tem duração 10, 10 menos 5 dá 5. O que tem duração 11, 11 menos 5 dá 6. Qual dos dois valores eu vou usar, 5 ou 6? Imagina que eu queira usar o 6. Olha, se eu usar o 6, o que vai acontecer? 6 mais 5, porque a duração dessa atividade é 5, né? 6 mais 5 vai dar 11. Só que o tempo mais tarde desse nó não era 10, então não pode ser. A gente não pode começar no 5. Por quê? A gente não pode começar no 6. Por que não pode começar no 6? Porque 6 mais 5 vai dar 11, vai terminar depois do tempo mais tarde de conclusão dele. Por isso que a gente sempre tem que escolher o menor valor. No caso, entre 6 e 5, o menor valor é 5. Porque aí garante que esse daqui consegue concluir 10, que é antes de 11, que é o tempo mais tarde dele, e esse daqui consegue concluir no 10, que é o próprio tempo mais tarde dele. Então esse que é o ponto. A gente pega o valor mínimo, porque se a gente pegar o valor máximo, vai ultrapassar o valor mais tarde dos outros nós, certo? Então essa é a ideia. Pega os nós que podem ser alcançados a partir deles, olha para o triângulo de cada um desses nós, subtrai do valor do arco, para cada um desses valores escolhe o valor mínimo, esse vai ser o triângulo recebido
por esse nó que a gente está olhando. Quando a gente chegar no nó 1, a gente vai ter que o triângulo 1 é igual a zero. Isso sempre vai acontecer. O triângulo 1 vai ser igual a zero com certeza. E aí, o triângulo 1 sendo igual a zero, a gente terminou o algoritmo. Então, quando chegou no nó 1, terminou o algoritmo. E aí, o que a gente vai ter nesse algoritmo? A gente vai ter o valor do quadrado e do triângulo em cima de cada um dos nós. Então, para cada nó, a gente tem o valor de triângulo, de quadrado e de triângulo. Dos tempos mais cedo e dos tempos mais tarde. O que a gente vai fazer? Como que um computador ele conseguiria descobrir quais arcos representam atividades críticas e quais representam atividades não críticas? Para descobrir uma atividade crítica, basta a gente aplicar essas três condições. Se a atividade for crítica, certamente essas três condições aqui vão acontecer. Ou seja, certamente o nó inicial desse arco, lembrando que o arco tem o nó inicial e o nó final. No nó inicial, o valor do triângulo e do quadrado vão ser iguais, ou seja, o tempo de início mais cedo e o tempo de início mais tarde vão ser iguais, tem que ser porque ele não tem folga se ele for uma atividade crítica. Da mesma maneira, para o nó final, que é o nó J, o quadrado e o triângulo também vão ser iguais, o tempo de término mais cedo e mais tarde tem que ser iguais, porque ele não tem folga. E o que tem que acontecer também é que essa diferença, se a gente fizer a diferença do valor do nó final menos, né, o nó inicial, essa diferença entre o nó final e o nó inicial tem que dar a própria duração da atividade. Então, se a gente pegar esse valor do nó final, que são iguais, né, e do nó inicial, que também são iguais, essa diferença subtrai, né, pega o final menos o inicial, esse resultado tem que dar o próprio valor do arco, a própria duração da atividade. Se isso acontecer, certamente esse arco representa uma atividade crítica. Se qualquer uma dessas condições, se pelo menos uma delas não for satisfeita, a atividade não é crítica, tá? Então essas três condições fazem com que o tempo mais cedo e mais tarde de ocorrência e dos nós iniciais e finais sejam iguais e a duração se ajuste ao espaço de tempo determinado. Logo, a atividade que não satisfaça alguma das três condições é uma atividade não crítica. Dessa forma, por definição, as atividades críticas de uma rede consistem de um caminho ininterrupto que abrange toda a rede do nó inicial ao nó final. Então essa seria a nossa definição matemática para uma atividade crítica. É um caminho que não tem interrupções, porque os quadrados e triângulos são iguais, e ele abrange toda a rede, porque ele vai do nó 1 até o nó n. Beleza? E aí, para trabalhar nesse algoritmo, vamos então para esse exemplo. Então, esse aqui foi um exemplo que eu separei para vocês, para a gente poder entender na prática como que funciona esse algoritmo. Então, a gente tem aqui uma rede de um projeto. Novamente, a gente tem os arcos representando as atividades. Tá? A gente observa, por exemplo, que só pode começar a atividade C quando tiver concluída a atividade A. A gente só pode começar a atividade F se tiver concluído a atividade B e C. Tá vendo? Só pode começar a atividade D se tiver concluído a atividade A. Então, aqui no caso, a gente já foi direto para a rede. Vamos focar agora em, temos a rede, aplicaremos o método do caminho crítico. Vamos aplicar o método CPM. Tá? Então, como funciona o método CPM? Começamos no forward pass, indo do nó 1 até o nó 6. Então, como a gente falou, o nó 1 vai receber o quadrado igual a zero. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Tá vendo aqui? Ó, nó 1. Nó 1 recebe quadrado igual a zero. Agora vamos para o nó 2. Chegamos no nó 2. O que a gente tem que fazer no nó 2? Quais são os arcos que podem alcançar o nó 2? O único arco que pode alcançar o nó 2 é o arco A. O que a gente vai fazer? Do nó 1, né? Do nó 1 indo para o nó 2. A gente vai pegar, então, o valor do quadrado do nó 1, que é 0, e vamos somar com 5. 0 mais 5, isso vai dar 5. Então, esse quadrado daqui, do nó 2, vai receber o valor 5. Tá aqui, ó. Quadrado do nó 2, ó, recebe o valor 5, ó. Esse quadrado aqui, recebendo o valor 5. Vamos agora para o nó 3. Nó 3, a gente pode alcançar o nó 3 a partir de dois arcos, ó. Tanto do arco B quanto do arco C. Como que eu calculo o valor associado ao arco B? Eu tenho que pegar o quadrado do nó 1, que tem o valor de 0, somar com 6. 0 mais 6 dá 6.
E associado ao arco C, eu tenho que pegar o quadrado ligado ao nó 2, que tem o valor de 5, e somar com 3. 5 mais 3 dá 8. Então eu tenho o valor 6 e eu tenho o valor 8. Eu tenho que pegar o maior dos dois. Qual é o maior entre 6 e 8? É 8. Então o quadrado 3 vai receber o valor de 8. Beleza? A gente, no mais cedo possível, a gente só vai conseguir iniciar essa atividade 3 no dia 8. Por que no dia 8? Porque esse caminho daqui, eu só teria concluído a atividade B, né? Só que para começar a atividade, esse nó 3, ativar o nó 3, eu preciso ter concluído tanto B quanto C. Quanto tempo eu levo para concluir B? 6. Quanto tempo eu levo para concluir o C? 5, ó, tem que seguir esse caminho todo, né? 5 mais 3, que dá 8. Então qual é o início mais cedo do nó 3? É 8, que é justamente o valor do quadrado que a gente está colocando aqui. Então o quadrado 3 recebe o valor de 8. Ó. Vamos agora para o nó 4. Quais são os arcos ligando? Ó? Quais são os arcos ligando ligados ao nó 4? O nó 4 só tem o nó 2. O que eu tenho que fazer? Pegar o quadrado 2, somar com 8. Quadrado 2 é 5, 5 mais 8 dá 13. Então o quadrado 4 recebe o valor de 13. Vamos agora para o nó 5. Quais são os arcos ligados ao nó 5? A gente tem esse arco fictício aqui e temos esse arco daqui. Qual é o valor associado a esse arco? Eu tenho que pegar o quadrado do nó 3, porque ele vem do nó 3. Então eu vou pegar o valor de 8 e vou somar com esse arco, que dá 2. 8 mais 2 dá 10. E o associado a esse arco daqui? Qual é o valor ligado ao nó 4? O quadrado 4 é 13. Isso aqui é um arco fictício, então a duração é 0. 13 mais 0 dá 13. Qual dos dois é maior, 10 ou 13? O maior é 13. Então o quadrado 5 recebeu o valor de 13. E por fim, para terminar, né, o forward pass, o quadrado 6, quem é o quadrado 6? Tem 3 arcos ligados a ele. Ó. A gente tem esse arco daqui, temos esse arco daqui e temos esse arco daqui. Vamos calcular cada um deles. Primeiro, olhando para o nó 3. É o quadrado 3 mais esse arco. Então seria 8 mais 11. 8 mais 11 dá 19. Beleza. Temos, olhando agora para o 4, 6. Quadrado 4 é 13. 13 mais 1, 14. Olhando agora para o nó 5. Quadrado 5 é 13. 13 mais 12 é 25. Temos que pegar o maior valor. Qual é o maior valor entre 19, 14 e 25? O maior valor é 25. Portanto, o quadrado 6 recebe o valor 25. Nesse ponto, a gente já sabe qual é a duração do projeto. A duração do projeto é de 25 dias. Então, nesse momento, a gente já sabe qual é a duração do projeto e já sabemos qual é o início mais cedo de cada nó. Certo? Que são os valores dos quadrados associados a cada nó. Que seria o início mais cedo de cada nó. Que representa o início mais cedo da atividade ligada a ele e o início mais tarde da atividade que está chegando nele, né? Tá certo? É só uma observação, deixa eu só voltar aqui para o nó do início, né? A rede do inicial, é que a gente poderia ter calculado esse caminho crítico de cabeça, né? É só a gente ver cada um dos caminhos, aí vai dar 6 mais 11, né? Que é 17. Temos o caminho 5 mais 8 mais 1. Então a gente poderia vir pegando cada um desses caminhos da rede, até encontrar aquele que tem a duração maior, que é justamente esse daqui, ó, 5 mais 3 mais 2 mais 12, né? Não é esse que é o maior? Ou não, acho que é esse aqui, né? Não, é o 5 mais 8 mais 12 que é o maior, né? É o 5 mais 8 mais 12. O 5 mais 3 dá 8, mais 2, 10, mais 12, 22. Esse caminho daqui que é o maior, ó. É o 5 mais 8 mais 12. Então, esse caminho daqui, ó. A, D, H. Esse é o caminho crítico. A, D, H. 5 mais 8 dá 13, mais 12, 25. Duração mínima desse projeto, que é o caminho mais longo, 25 dias. Essa é a duração mínima do projeto. As atividades críticas, A, D e H. As atividades não críticas são todas as outras, tá? Então isso aí é só para ver que a gente quer chegar nesse ponto. Esse é o resultado esperado. E o método que pode ser executado, por exemplo, por um computador, tem que chegar nesse resultado também, para a gente ter certeza que o computador está encontrando, o algoritmo está funcionando corretamente no computador, né?
Então, se vocês forem fazer um programa desse no computador, vocês precisam fazer um programa de uma rede que vocês saibam qual é o resultado, para vocês depois confirmarem que o computador, né, que o algoritmo está funcionando corretamente. Bem, vamos agora para o backward pass. Partindo do nó final, que é o nó 6, a gente faz o triângulo igual ao quadrado. Aqui, ó. O triângulo 6 recebe o valor de 25, é o mesmo valor do quadrado. O que a gente vai fazer? Vamos agora para o nó 5. A gente vai do 6 ao 1, tá? Vamos em ordem decrescente. Vamos ao nó 5. O nó 5 ele pode atingir quais nós? Ele só pode atingir o nó 6. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do triângulo do nó 6 e vai subtrair desse comprimento do arco. Então esse valor desse triângulo daqui vai ser o 25 menos 12. 25 menos 12 dá 13. Beleza? Então esse vai ser o valor que vai estar associado ao triângulo do nó 5. Vamos agora para o nó 4. O nó 4 ele alcança quais nós? Ele alcança o nó 5 e alcança o nó 6. O que a gente vai fazer? Vamos olhar primeiro para o nó 5. A gente tem que fazer o triângulo 5 menos o comprimento desse arco. Esse arco é fictício, o comprimento dele é 0. Então 13 menos 0 dá 13. Vamos olhar agora para esse daqui, para o nó 6. 25 menos 1. 25 menos 1 dá 24. Qual dos dois é o menor? 13 ou 24? A gente tem que pegar o menor valor. 13 ou 24? O menor valor é 13. Então o triângulo 4 recebe o valor 13. Vamos agora para o 3. O 3 pode alcançar o nó 5 e o nó 6. Olhando para o nó 5, a gente tem que fazer 13 menos 2, que dá 11. Olhando para o nó 6, a gente tem que fazer 25 menos 11, que dá 14. Qual é o menor valor entre 11 e 14? É o 11. Então o triângulo 3 recebe o valor 11. E o 2 pode alcançar quais nós? O nó 3 e o nó 4. Fazendo 13 menos 8, dá 5. Fazendo 11 menos 3, dá 8. Qual é o menor valor entre 5 e 8? É 5. Então o triângulo 2 recebe o valor 5. Finalmente, o nó 1 pode alcançar o nó 3 e o nó 2. Olhando para o nó 3, 11 menos 6 dá 5. Olhando para o nó 2, 5 menos 5 dá 0. Qual dos dois é o menor? É o 0. Então, triângulo 1 recebe o valor 0. Terminamos o backward pass, terminamos o algoritmo. Repara que cada nó tem associado a ele os seus inícios mais cedos, né? Suas ocorrências mais cedos, que são os quadrados, e suas ocorrências mais tarde, que são os triângulos. Beleza? Então essa explicação do algoritmo, do passo a passo, ó, tá bem aqui. Isso que eu acabei de explicar, esses cálculos eles estão bem aqui, tá? Vou deixar um tempinho parado, se vocês quiserem pausar o vídeo. Deixa eu ir lá no forward pass, ó. Se vocês quiserem pausar o vídeo para ver como é que foram esses cálculos, vou dar um tempinho para vocês pausarem, se quiserem ver. Tá vendo? Esses foram os passos que eu expliquei para cada nó, indo do nó 1 até o nó 6, calculando cada um dos quadrados, certo? E agora, indo do nó 6 até o nó 1, calculando cada um dos triângulos. Então tá aqui, ó. Indo até aqui, chegamos até aqui, que é o nó 1, e aí a gente chegou triângulo igual a 0, terminamos o algoritmo. Aqui está a rede que a gente viu do problema, essa rede daqui, que ajuda a visualizar esses cálculos, né? E aí, tendo cada um dos quadrados e dos triângulos, o que a gente tem que fazer agora? Aplicar aquelas condições para verificar quais são as atividades críticas e não críticas. Se a gente observar, ó, para a atividade H, por exemplo, que é o nosso arco 5, 6, essa atividade H aqui que é o arco 5, 6, observa que o triângulo J e o quadrado J, que seria o triângulo 6 e o quadrado 6, são iguais. E o triângulo I, quadrado I, que seriam o triângulo 5 e o quadrado 5, são iguais também. Então tá aqui, ó. São justamente essas duas condições. Triângulo 5 é igual ao quadrado 5, que é igual a 13. Triângulo 6 é igual ao quadrado 6, que é igual a 25. Condição 3. Vamos fazer o 25 menos 13. 25 menos 13 dá 12, que é exatamente o valor de 5, 6, que é o comprimento do arco. Olhe, como todas as condições foram satisfeitas, então a atividade H, que é o arco 5, 6, é uma atividade crítica.
Beleza? Tem que fazer isso para todas as atividades, tá? Se a gente fizer isso para a atividade G, por exemplo, o que a gente vai ver? Para a atividade G, que é essa atividade aqui, ó. Repara que a condição 1 é satisfeita, ó. Quadrado 4. Atividade G é o nosso arco 4, 6, né? O nó inicial, o tanto quadrado quanto o triângulo são iguais. Condição 1 satisfeita. Nó final, quadrado e triângulo são iguais. Condição 2 satisfeita. Mas quando a gente faz o 25 menos 13, dá 12, que é diferente de 1, ó. É diferente do D4,6. Tá vendo, ó? A primeira condição foi satisfeita, a segunda foi satisfeita, a terceira não, ó. 12 é diferente do D4,6, que é igual a 1. Então, a atividade G é uma atividade não crítica. Beleza? E aí, aplicando essas condições, a gente vai observar que a gente tem também as atividades críticas sendo as atividades A e D, né? Olha só para a atividade D. Os triângulos, o triângulo quadrado inicial e final são iguais. Se fizer 13 menos 5 dá 8, que é o próprio valor do arco. Na atividade A, triângulos e quadrados são iguais, iniciais e finais. 5 menos 0 dá 5, que é o próprio valor do arco. Então isso vai acontecer apenas com as atividades A, D e H, pois são as atividades críticas. Com as demais atividades, ó, por exemplo, no caso aqui das atividades que passam pelo nó 3, todas elas a gente sabe que são não críticas, justamente porque o quadrado e o triângulo são diferentes aqui. O início ou término mais cedo e o início ou término mais tarde são diferentes. Então, qualquer atividade que esteja ligada de alguma forma ao nó 3, atividade B, C, E e F, com certeza elas não são atividades críticas. Beleza? Mas lembrando que a gente também precisa aplicar as outras condições. Por exemplo, a atividade G, apesar de estar ligada a dois nós que as condições 1 e 2 estão satisfeitas, a condição 3 não está. Então a atividade G não é crítica. Mas no caso, né, se a gente quiser saber rapidamente, só de olhar para o nó 3, a gente já tem certeza, sem precisar fazer conta nenhuma, que B, C, E e F são atividades não críticas. Beleza? Aqui a gente tem que o caminho crítico é o caminho 1, 2, 4, 5, 6. Seriam esses nós, né? 1, 2, 4, 5, 6. Esse daqui, né? Ó, 1, 2, 4, 5, 6. Que compreendem as atividades A, D e H. Somadas vão dar justamente o 25, que a gente já calculou usando o algoritmo, né? Então, ó, são as atividades A, D e H. São os arcos 1, 2, 2, 4, 5, 6. A soma delas dá 25, que é 5 mais 8 mais 12. Que é a duração mínima do projeto, para a conclusão do projeto, tá? Então, se todas elas forem executadas corretamente, sem atraso, no mínimo, na melhor das hipóteses, esse projeto vai durar 25 dias. E com isso a gente conclui o algoritmo, tá? Só que lembrando que a partir dos cálculos da rede, a gente agora constrói a programação temporal, que a gente vai chamar de uma programação temporal preliminar, que descreve para a gente corretamente qual é o início mais cedo e o término mais tarde de cada atividade. Ou seja, a gente precisa saber dentro de qual intervalo de tempo a gente pode encaixar cada atividade, tá? Então, ó, a gente vai fazer então a programação temporal, que é o resultado do cálculo da rede, a saída dele. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que uma atividade IJ, o quadrado I representa o tempo mais cedo de início, e o triângulo J é o tempo mais tarde de conclusão. Significa que ela tem um intervalo de triângulo J menos quadrado I. Final mais tarde, término mais tarde, menos o início mais cedo, é o intervalo que a gente tem máximo para encaixar essa atividade. Então, na programação das atividades, no cronograma, a gente obrigatoriamente tem que encaixar essa atividade dentro desse intervalo, tá? Se a gente encaixar fora desse intervalo, ou seja, se a gente começar ela depois do triângulo I, né, depois do seu início mais tarde, com certeza esse projeto vai atrasar. Porque a gente não estaria obedecendo a sua folga. Essa programação preliminar, para esse nosso problema, está sendo mostrada aqui, ó. Observa só que as atividades A, D e H são as atividades críticas. Então, obrigatoriamente, quando a atividade A termina, a atividade D começa.
Quando a atividade D termina, a atividade H começa. De maneira que a duração mínima vai ser 5 mais 8 mais 12, os 25 dias. Olha o que está aparecendo aqui embaixo. Os 25 dias. Tá vendo? Agora, as demais atividades, elas têm um intervalo mais abrangente. Olha só a atividade B. A atividade B, a gente pode começar ela no 0, que é seu início mais cedo, e a gente poderia terminar ela até o dia 11, ó, que é o seu término mais tarde. Quer ver? Ó? A atividade B. Início mais cedo dela, 0. Término mais tarde dela, né? O B está aqui, ó, o término é o nó 3, é 11. Então ela vai de 0 até 11. Tá vendo? Lembrando que ela tem duração de 6 dias. Então a gente pode começar ela no dia 0, que ela vai terminar no dia 6. Ou a gente pode começar ela no dia 1, que ela vai terminar no dia 7. Podemos começar ela até o dia 5, que aí ela vai terminar no dia 11 certinho. No máximo até o dia 5. Se a gente começar ela após o dia 5, com certeza isso vai gerar um atraso, tá? Porque ela precisa de 6 dias para ser concluída e o seu término mais tarde é o dia 11. Beleza? Ok. Então aqui, ó, repara que todas as atividades não críticas estão representadas da mesma forma, com seu início mais cedo e o seu término mais tarde. Então os valores do quadrado do nó inicial e o triângulo do nó final de cada um desses arcos estão representados aqui, são justamente esses limites. E as atividades, como eu falei, precisam estar dentro desses limites. A atividade C, ela tem um intervalo de 6 dias, né? Do dia 5 ao dia 11. Só que ela tem duração de 3, então a gente pode começar ela no máximo até o dia 8, né? Para ela terminar no dia 11. Mas poderíamos começar ela no dia 5. Não dá para começar no dia 4, por quê? Porque ela depende da conclusão da atividade A, que vai concluir, na melhor das hipóteses, no dia 5, em 5 dias. Beleza? Então isso daqui está apresentando a programação preliminar. A partir dela, a gente cria o nosso gráfico de Gantt. A gente cria a programação temporal, o cronograma das atividades. Por exemplo, supondo que elas comecem o mais cedo possível, a gente poderia ter... o caminho crítico continua o mesmo, né? Essas aqui não mudam. As não críticas que a gente pode montar do jeito que a gente quiser. Mas vamos supor, a gente poderia colocar B indo do dia 0 ao dia 6, a C indo do dia 5 ao dia 8, a E indo do dia 8 ao dia 10, a F indo do dia 8 ao dia 19, até aqui, né? E a G indo, por exemplo, do dia 13 ao dia 14. Pronto. Criamos o nosso gráfico de Gantt. É o nosso gráfico de Gantt que mostra pra gente cada atividade, quando cada uma começa, quando cada uma termina. Que é isso que é o gráfico de Gantt, que representa o nosso cronograma. Olhando para o gráfico de Gantt, a gente sabe quando que tem que começar e até quando tem que terminar cada uma das atividades. Show! Então essa, como eu falei, é a finalização, né? A conclusão desse nosso CPM. Então, ó, deu trabalho, foi uma aula bem longa, porque é um assunto bem extenso. A gente trabalhou com diversos conceitos, entendeu qualitativamente que o caminho crítico é o caminho mais longo, apresentamos o algoritmo, tá? Para vocês entenderem como que um computador pode fazer esses cálculos, e tendo esses tempos de início mais cedo e os tempos de término mais tarde, a gente consegue construir essa programação temporal e, a partir dela, o cronograma, que é o objetivo do CPM. O objetivo do CPM é construir o melhor cronograma possível, que destaque principalmente quais são as atividades críticas, porque são elas que a gente não pode atrasar, tá? Então, dessa programação temporal, é importante observar que as atividades críticas que foram representadas com as linhas cheias são alinhadas uma após a outra. Então, o fim de uma atividade coincide com o início da outra, para garantir que o projeto seja concluído durante a duração especificada de 25 dias. E as atividades não críticas, que foram representadas pelas linhas tracejadas, elas têm um intervalo de tempo maior do que a sua duração, que é justamente a folga. Isso significa que essas atividades têm um espaço de manobra, que a gente pode programar ela um pouco mais tarde, por exemplo, justamente para, alocar recursos dela a uma atividade crítica. Então ela tem um espaço de manobra que as atividades críticas não têm. Então essa folga permite que a gente tenha um espaço de manobra e altere o nosso cronograma, desde que a gente obedeça
aqueles intervalos da programação temporal preliminar que a gente obteve na saída, né, como resultado do cálculo do caminho crítico. Então, por exemplo, a atividade B, que é uma atividade crítica, ela tem duração de 6 dias. Só que a programação dela ela pode ser concluída até o dia 11. Olha, se ela pode ser concluída até o dia 11, significa que a gente poderia começar ela desde o dia 10 até o dia 5. Então a gente tem esses 5 dias de manobra para a atividade B. Naturalmente, isso vale para qualquer atividade não crítica, esse raciocínio, tá? De toda forma, a gente vai querer começar as atividades não críticas, qualquer atividade, né? Crítica ou não crítica, mas as atividades não críticas o mais cedo possível, para a gente ter um espaço de manobra maior. Então, se a gente pode começar lá mais cedo, a gente vai começar o mais cedo possível. O fato é que a atividade não crítica, ainda que ela atrase dentro desse intervalo que a gente definiu ali nessa programação temporal, se ela atrasar dentro desse intervalo, isso não vai afetar a conclusão do projeto. Então esse é o fato. Atividades não críticas têm um espaço de manobra. E que, se a gente puder antecipar, a gente antecipa. Se não puder, ela pode atrasar desde que isso não ultrapasse aquela linha tracejada, tá? Então, se ela não ultrapassar a linha tracejada, isso não vai ter nenhum impacto na conclusão do projeto. Aqui, ó, suponha, por exemplo, que tanto a atividade E quanto F, que são duas atividades não críticas, precisem utilizar o mesmo equipamento. Então, vamos olhar lá, só para ver essa observação. Ó. Imagina que tanto a E quanto a F precisem utilizar o mesmo equipamento. Repara que a atividade E, ela tem todo esse intervalo daqui para acontecer. E a F tem todo esse intervalo daqui. A gente poderia, por exemplo, se as duas usam o mesmo equipamento, a gente não pode realizar as duas simultaneamente. Né? Elas têm que ser realizadas sequencialmente, né? Ou uma ou a outra. Vamos supor que a gente comece a atividade E no dia 8. Então a gente vai concluir no dia 10. A partir do dia 10, a gente pode começar a atividade F, que vai até o dia 21. Repara que esse exemplo não teve nenhum problema. Por quê? Porque o dia 21 está dentro do intervalo permitido para a atividade F. A gente poderia, por exemplo, começar a atividade E no dia 10 e terminar no dia 12. E aí, consequentemente, iniciar a F no dia 12 e terminar no dia 23. Novamente, não teve problema nenhum. As duas atividades estão dentro do seu intervalo. Então, desde que estejam, não tem nenhum problema a gente programar dessa maneira. Então, repara que num exemplo eu antecipei o E, no outro exemplo eu atrasei o E. Como nos dois casos eu obedeci os intervalos pré-determinados da programação temporal, não vai ter nenhum tipo de problema em relação à conclusão do projeto. Tá bom? Então aqui está dizendo, né, que a gente poderia, por exemplo, programar o E para começar no dia 8, terminaria no dia 10, né, que ele tem duração de 2 dias, e o F, como ele pode terminar até o dia 25, e ele tem duração de 11 dias, a gente poderia ter começado ele do dia 10, e podemos começar ele no dia 10, no dia 11, no dia 12, no dia 13 até no máximo dia 14, porque 14 mais 11 vai terminar no dia 25, que é justamente a duração do projeto. Então, desde que a gente obedeça o intervalo, não tem problema nenhum. Tá bom? Bem, então, terminamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!